O Brasil venceu, sofreu, suou, se impôs na marra, mas venceu. Um Japão que se encolheu de medo no segundo tempo, que teve uma única finalização a gol, viu a seleção brasileira seguir viva na Copa do Mundo. E no dia seguinte à classificação, o que deveria ser motivo de alívio virou palco de reclamação. Dois comentaristas, Fachincani e Mauro, abriram o verbo contra o time, contra o técnico, contra o que chamaram de futebol engessado. O problema não é que eles critiquem. Criticar é o trabalho de quem está ali. O problema é o que eles exigem, uma seleção nos moldes da época de ouro, do Penta, como se o futebol mundial não tivesse mudado. Como se times não precisassem se reconstruir sob pressão, dentro do próprio torneio que estão disputando. Fachincani foi o mais duro. Chamou o time de extremamente engessado. Então o grande problema é que o Brasil jogou extremamente engessado. E aí eu tenho falado isso desde o começo da Copa. E até queria aproveitar que... Disse que o Brasil joga isolado, sem conexão entre os setores, sem jogo de posição, e fez questão de lembrar, com um certo orgulho no tom, que já apontava esses mesmos erros desde o primeiro jogo, ainda contra o Marrocos. Aqui está o ponto, ele não está errado tecnicamente. O time tem sim dificuldades de construção, mas há uma diferença enorme entre apontar um problema e parecer mais interessado em provar que já dizia isso, do que em reconhecer o que está na frente de todo mundo. O Brasil está vivo, está classificado, está jogando o mata-mata da Copa do Mundo. Vamos lembrar da eliminação da Alemanha, considerada precoce, para a seleção do Paraguai. É um caso explícito de que, mesmo com um modelo implantado há anos, situações como essa podem acontecer. E falando da seleção paraguaia, ninguém falou em conteúdo tático refinado. O que ficou na história foi a resiliência e entrega. Foi aguentar a pressão, errar, ajustar, sobreviver. Porque é isso que uma eliminatória de Copa do Mundo exige, não perfeição, mas sim instinto de sobrevivência diante do erro. Quem assiste da cadeira do estúdio tem o privilégio de exigir o time ideal, o futebol dos sonhos, sem pagar o preço de uma eliminação. É uma crítica confortável. O time bonito e eliminado sempre soa mais nobre na teoria do que o time pragmático e vencedor. Só que ninguém lembra do time bonito que caiu na fase de grupos. Lembram de quem seguiu na competição? Mauro seguiu na mesma direção, mas com um verniz diferente, o de responsabilidade histórica. Cobrou que um técnico de primeiro escalão, como Ancelotti, deveria entregar mais conteúdo. Um técnico do primeiro escalão é para ser diferente desses caras. Então, o que eu imagino? Um time que tenha mais conteúdo. Ah, mas a característica dele é essa. Sim, mas eu espero mais conteúdo, porque é um técnico do primeiro escalão. Não é apenas a questão da estrela, de saber lidar com a adversidade, tudo isso a gente sabe que ele tem. Eu acho que ele tem que trazer mais conteúdo para o time. E o time tem, de fato, problemas. Acho que o problema da saída de bola é um problema grave, especialmente porque o Brasil pode e deve ser pressionado na saída de bola em alguns momentos e não dá para sair jogando de forma desorganizada. Chamou a vitória de pouco. Usou o argumento do sucateamento dos técnicos brasileiros para justificar a contratação do italiano. E, na sequência, usou esse mesmo peso para exigir dele uma sofisticação tática que ignora completamente o contexto. Vamos aos fatos. Carlo Ancelotti está no comando da seleção brasileira desde maio de 2025. Neste momento da Copa, ele completa cerca de um ano à frente do time. Um ano, não um ciclo completo de preparação. Não anos de trabalho contínuo como tinha, por exemplo, um Tite antes de suas convocações regulares. Exigir que nesse tempo um técnico, por melhor que seja, mesmo o maior do mundo, já tenha implantado um DNA tático plenamente desenvolvido, é desconhecer como funciona a construção de uma identidade de jogo. Isso não é desculpa, é como o próprio futebol funciona, em qualquer lugar do planeta. O raio-x de Ancelotti existe. Está sendo lapidado partida a partida. E é natural, mais do que natural, é esperado, que esse processo de ajuste aconteça dentro da própria Copa do Mundo. Porque não houve tempo hábil para que acontecesse antes dela. E é exatamente aqui que mora a contradição mais incômoda da fala dos dois comentaristas. Eles cobram repertório, cobram sofisticação, mas repertório se constrói com tempo de trabalho. Tempo que o próprio Mauro reconhece na sua própria fala, que Ancelotti não teve antes da estreia.
Não dá para exigir profundidade de ciclo longo com prazo de ciclo curto. Isso não é análise. Isso é crítica de gabinete, de quem assiste de fora e cobra um nível de acabamento que nenhuma seleção no mundo apresenta logo de cara, ainda mais sob a pressão de um mata-mata de Copa do Mundo. Ninguém aqui está dizendo que o time é perfeito. Não é. A saída de bola precisa melhorar. A conexão entre o meio-campo e o ataque precisa fluir com mais naturalidade. Esses problemas são reais e válidos, inclusive já discutidos nesta própria mesa de comentaristas. Mas existe uma diferença entre apontar deficiências e usar essas deficiências para desqualificar o que realmente importa numa Copa do Mundo: resultado, classificação, sobrevivência. O Brasil está vivo, está classificado, segue na disputa pelo título mais cobiçado do futebol mundial. E é exatamente isso que separa o discurso de quem entende o jogo do discurso de quem só enxerga a falha. Times campeões nem sempre são os mais bonitos. São os que sabem se reinventar sob pressão, os que ajustam a rota no meio da tempestade, os que aguentam o tranco quando o jogo aperta. E é precisamente esse processo de reinvenção, ainda em curso, ainda incompleto, que a seleção de Ancelotti vem mostrando, partida após partida, dentro da própria Copa do Mundo. No fim das contas, fica a pergunta: o que vale mais numa Copa do Mundo? O time que joga bonito e cai fora? Ou o time que se adapta, sofre, erra, ajusta e segue vivo? A resposta a história do futebol já deu inúmeras vezes. E enquanto uma parte da crítica insiste no perfeccionismo abstrato, o Brasil segue fazendo o que precisa, vencendo, se classificando e escrevendo, ainda dentro da própria Copa, a identidade que vai definir essa seleção. O julgamento só vale no final do caminho.